Camila precisa abrir um tesouro antigo que protege um objeto mágico. Há 3 portas numeradas, mas apenas uma leva ao tesouro real. Há uma placa em cada porta. A porta 1 diz: o tesouro está atrás da porta 2. A porta 2 afirma que o tesouro não está aqui e a porta 3 tem certeza de que o tesouro está aqui. Camila sabe que a porta 1 mente. A porta 2 diz a verdade. A porta 3 mente. Onde está o tesouro? A porta 2 é a única que diz a verdade, então sua afirmação, o tesouro não está aqui, é verdadeira. A porta 3 diz, o tesouro está aqui, mas ela está mentindo. Então, o tesouro está atrás da porta 1. Daniel é um bibliotecário que trabalha em uma antiga biblioteca histórica. Um dia, ele percebe que um dos livros raros desapareceu. A biblioteca está vazia, exceto por 3 visitantes, Clara, Vitor e Ângela. Daniel pergunta se alguém viu algo estranho. Todos negam. Então Daniel verifica as câmeras de segurança. Vitor é o ladrão. Nas imagens, ele ainda está com sua mochila. E isso é algo que não é permitido na biblioteca. Vê aquela placa? Ele poderia facilmente esconder o livro lá dentro. 2 melhores amigos, Jack e Tyler, foram para uma ilha tropical para surfar e descansar um pouco. Após um dia ativo no mar, eles compraram uma melancia grande e a comeram. Em cerca de 1 hora, Tyler se sentiu mal e perdeu a consciência. Felizmente, ele foi levado para um hospital a tempo. Mas Jack não conseguia entender o que tinha acontecido. Os 2 comeram a mesma melancia. Tyler não tinha nenhum tipo de alergia. Então, como é que o Jack estava perfeitamente bem? Jack não comeu as sementes da melancia e o Tyler comeu. Qualquer que fosse a substância que o envenenou, estava nas sementes. Lucas acorda em um hospital após um coma de 2 semanas. Ele não se lembra de nada, nem mesmo do próprio nome. Na frente dele, 3 mulheres discutem com os médicos alegando ser sua esposa. Olhe para elas com atenção e tente descobrir quem é a verdadeira esposa do Lucas. Lucas percebe que a única mulher que se deu ao trabalho de trazer algo pessoal foi Rita. No caderno que ela segura, anota sobre seus medicamentos, seu histórico de alergias e lembretes médicos. Além disso, ela tem uma aliança azul no dedo, igual a dele. Todas as outras mulheres têm alianças de ouro. Em uma conferência sobre relações modernas, 3 mulheres sobem ao palco para contar suas experiências de vida a 2. Todas dizem ser casadas, mas uma delas está mentindo. Quem não é casada de verdade? A mulher do meio não é casada. Ela usa um anel na mão direita, o que pode significar outra coisa. Talvez seja um anel de noivado, ou só um acessório. Alianças de casamento costumam ser usadas na outra mão. Olhe para a imagem e preste atenção em todos os detalhes. Consegue descobrir a palavra secreta que pode abrir a porta? Eu diria que há vasos demais nesta sala, então a palavra secreta deve ser vaso. Algo importante foi roubado de uma mansão, e havia 2 suspeitos, a cozinheira e o jardineiro. O jardineiro disse que trabalhou no jardim o dia todo, e a cozinheira disse que trabalhou na cozinha a manhã inteira. Quem tá mentindo? A cozinheira é a mentirova. Olha para aquele pão na mesa. A cozinheira deve ter saído da cozinha em algum momento para ele ter queimado tanto. Lola e Lila nasceram ambas em março. Quando Lola tinha 4 anos, ela tinha o dobro da idade da Lila. Neste mês de março, Lila comemora seu 100º aniversário. E quantas velas há no bolo da Lola? Ela tem 102 velas, já que a diferença de idade delas é de 2 anos. Mila tem 2 rapazes que a estão cortejando.
À noite, ela decide fazer uma chamada de vídeo para cada um deles. Depois disso, ela bloqueia um dos rapazes. Qual rapaz é e por que ela fez isso? É o rapaz da direita. Ele não tá morando sozinho. Viu aquela segunda escova de dentes? Pode pertencer à namorada dele. Havia uma porta de vidro verde no meio de uma cidade grande. Diziam os boatos que algo misterioso e belo estava escondido atrás desta porta. Um grupo de amigos encontrou a porta e tentou passar por ela. Curiosamente, Amanda, Anna e Oliver conseguiram entrar de fininho, enquanto Lauren e Sebastian nem conseguiram abrir a porta. O que você acha? O Mark vai conseguir entrar ou não? Mark abrirá a porta facilmente e passará por ela. Apenas pessoas cujos nomes contenham um número par de letras podem fazer isso. Olhe para essa imagem com atenção. Você consegue descobrir qual desses 3 homens é o chefe? É o homem à direita. Vê que o paletó dele está pendurado na cadeira do chefe? Não importa quem esteja atrás da mesa, ele é o chefe. Olhe para estas enfermeiras com muita atenção. Uma delas é falsa e seu objetivo é descobrir qual é a impostora. As enfermeiras à direita e no meio têm as fotos certas nos crachás, mas a da esquerda tem a mesma foto que a segunda. Além disso, ela não se parece com a pessoa da foto. Ela é impostor. Um policial estava seguindo um criminoso suspeito de contrabando. De repente, o homem acelerou e desapareceu na esquina. O policial correu atrás dele, mas já não havia sinal do homem. O único lugar onde o suspeito poderia se esconder era um salão de beleza. O policial entrou e viu 3 mulheres, mas tinha certeza de que uma delas era o homem que procurava. Qual delas? Todas as mulheres parecem elegantes e bonitas, mas olha os braços da que está sentada à direita. Eles parecem peludos demais para pertencerem a uma mulher. Aquele deve ser o criminoso. Um dia, Cooper estava relaxando em casa quando alguém tocou a campainha. Quando o rapaz abriu a porta, viu 2 policiais. Disseram a Cooper que seu vizinho ligou, alegando que o rapaz o havia insultado. E quando o vizinho supostamente entrou no carro e tentou fugir, Cooper atirou uma pedra e quebrou o vidro. Cooper pediu aos policiais para deixá-lo dar uma olhada no carro do vizinho. Depois que todos examinaram o veículo, a polícia prendeu o vizinho. Como eles entenderam que Cooper não era culpado? O para-brisa estava quebrado, mas se Cooper tivesse perseguindo o carro, a pedra teria quebrado o vidro traseiro. Um criminoso perigoso fugiu da polícia e conseguiu emprego em uma casa rica. Quando os detetives chegaram lá, descobriram que 3 homens foram contratados recentemente. O cozinheiro disse à polícia que já havia trabalhado em um restaurante. O jardineiro disse que sempre se interessou por planta. E o segurança disse que seu pai era amigo do dono da casa. Ele ajudou Robert a conseguir o cargo. Quem é o criminoso? É o cozinheiro. Antes da polícia chegar, ele estava tentando fazer um omelete. Mas olhe, tá cheio de casca de ovo. Um cozinheiro de verdade nunca cometeria tal erro. Janice alugou um apartamento com outras 3 garotas. Uma vez, a mãe dela visitou e deu dinheiro para Janice. A garota colocou as notas sobre um livro em sua mesa e foi se despedir da mãe. Quando ela voltou, não havia dinheiro no quarto. A garota questionou suas vizinhas. Natalie respondeu que tinha acabado de voltar de sua corrida matinal. Brittany disse a Janice que queria ler o livro. Depois de pegá-lo, ela colocou o dinheiro na gaveta do meio. Kayla disse que entrou no quarto apenas uma vez para procurar seu cachecol. Quem pegou o dinheiro? Foi a Brittany. A mesa não tem gaveta do meio. Nika foi presa por uma pessoa misteriosa.
Mas disseram à garota que ela poderia escapar se resolvesse este enigma. Você tem uma caixa de papelão. É mais fácil levantá-la de um chão de madeira do que de uma mesa de aço. O que tem na caixa? Nika pensou por um tempo e respondeu corretamente. O que ela disse? A caixa está cheia de ímãs. A detetive Tina recebeu uma chamada de emergência de um museu da cidade. Alguém tinha roubado um exclusivo broche de escaravelho do Antigo Egito. Antes de mais nada, Tina verificou todas as câmeras de segurança. Isto foi o que ela encontrou. Você consegue identificar o ladrão observando estas duas imagens? Está vendo este cara aqui? Ele está segurando um copo destampado na primeira imagem, mas na segunda o copo está com tampa. Ele deve ter escondido o broche dentro do copo de papel. A detetive Tina correu para a cena do crime. Quando o broche sumiu, o sistema de segurança do museu trancou todos os visitantes dentro do prédio. Mas os guardas não encontraram o suspeito entre os visitantes. Como será que ele conseguiu escapar? Você já adivinhou? Olhe para o teto. Está vendo as pegadas nesta estátua? O ladrão subiu nesta escultura e fugiu pela janela do teto. Tina foi para a cobertura do prédio para buscar pistas. Você consegue ver alguma? O ladrão deixou o copo caído lá em cima. Tem um nome de uma cafeteria escrito nele: Café Incrível. A Tina pode visitar este lugar e dar uma olhada nas câmeras de segurança. A policial chegou à cafeteria, que ficava ali pertinho do museu. Infelizmente, eles não tinham câmera de segurança, então Tina interrogou os funcionários. Kelly, a atendente, disse: "Sinto muito, não conheço esse cara. Preciso voltar para o meu trabalho." Marcos, o gerente, disse: "Esse rosto parece familiar, mas não sei onde ouvi." E Felipe, o vigilante, disse: "Sinto muito, nunca o vi. Pode confiar, sou ótimo em memorizar rostos." A Tina tinha certeza de que um deles havia mentido. Mas quem exatamente? A Kelly. Veja o iPad dela. Tem uma chamada perdida de seu namorado. Agora observe bem a foto do contato. É o nosso ladrão. Então a Kelly é cúmplice do crime. Tina disse para a Kelly: "Você terá que prestar esclarecimentos na delegacia." Mas Kelly saiu correndo pela porta dos fundos. Tina a seguiu e acabou entrando em um porão escuro. Ela se perdeu lá dentro e encontrou estas 3 gaiolas. A primeira está em chamas. Há cubos de gelo gigantes na segunda gaiola. E a terceira está cheia de escorpiões venenosos. Tina precisa escolher uma delas para subir até a superfície. Você pode ajudá-la a escolher a opção mais segura? Ela deve usar a gaiola com os cubos de gelo. A Tina pode sentir muito frio, mas ainda assim é mais seguro que as outras 2 opções. A polícia capturou a Kelly e a levou para a delegacia. Durante o interrogatório, a jovem disse 4 fatos para a Tina. Primeiro, o nome dele é Alex. Em segundo lugar, ele é meu ex-namorado. Não estamos mais juntos. Frequentamos o mesmo colégio e nos conhecemos nas aulas de história. E, para finalizar, não sei por que ele roubaria esse maldito broche. Uma dessas informações é mentira. Qual será? A última. Olhe a tatuagem da Kelly. É idêntica ao broche roubado. Sem dúvida, ela sabe alguma coisa sobre o objeto roubado. A Kelly acabou confessando que o ladrão deve estar escondido em um castelo abandonado fora da cidade. Tina foi para lá checar. Mas não há outra forma de chegar ao castelo sem ser por este labirinto. Qual destes caminhos levará a Tina à entrada do castelo? O primeiro caminho leva ao lago com crocodilos, o terceiro leva a lugar nenhum, e o quarto a levará de volta para o início.
Então a Tina deve escolher o segundo caminho. Tina entrou no castelo e viu uma sala cheia de artefatos antigos. Ela avistou o ladrão na hora. E você, já o encontrou? Esta múmia está segurando um celular. Alex correu para o porão e a Tina o seguiu. Infelizmente, a porta atrás dela se fechou e ela ficou presa. Ajude a policial a descobrir o código que abre a porta. Um calendário na porta diz: "O céu é um vazio infinito." O código é formado pela primeira letra das palavras e um número. OCE1VI. Na sala seguinte, Tina ficou presa em mais uma armadilha. Uma voz medonha explicou: "Se apertar o botão certo, deixarei você ir. Mas se escolher o errado, ficará aqui para sempre. Você tem apenas uma chance de escapar. Boa sorte." Qual dos botões abre a gaiola? Você conseguiu adivinhar? Ela deve escolher o botão preto. Esta imagem na parede é uma dica. O arco-íris contém todas as cores, menos a preta. A Tina saiu da gaiola e entrou em uma sala cheia de móveis antigos. Ela anotou 3 detalhes estranhos nessa sala logo de cara. E aí, quais são? Há livros dentro desta lareira em chamas, mas eles não se queimam. Observe esta pintura na parede. A Mona Lisa está piscando e o reflexo deste espelho não condiz com a sala. Tina encontrou Alex perto destes portões que levam a uma cidade antiga subterrânea. Ele explicou que o broche de escaravelho escondia uma chave secreta, mas há 4 fechaduras diferentes nos portões. A dupla tinha apenas uma chance de escolher a fechadura certa. Qual eles devem escolher? A 4ª fechadura tem uma abertura igualzinha ao formato da chave. Todos os dias, a Kátia come uma maçã no caminho para o trabalho. Um dia, a garota viu uma mulher vendendo flores. A florista entregou um buquê para um homem e disse: "Sanduíche de atum." No dia seguinte, ela falou: "Iogurte" para outra pessoa. E no terceiro dia a palavra foi: "ovos." A Kátia ficou curiosa e se aproximou da mulher para comprar algumas flores. A florista disse: "Maçã." Qual era a estranha habilidade dela? A mulher sempre sabia a última coisa que seu cliente havia comido. O Sérgio estava afim de uma garota novata da sua sala. Finalmente, ele criou coragem e a chamou para sair. Para impressioná-la, disse que havia participado de um programa de treinamento secreto e que havia visitado a Lua. E tinha até uma foto. A jovem olhou para a foto, mas não acreditou no Sérgio. Por quê? Na foto, ele está em pé sobre a superfície da Lua. E mesmo assim, tem outra Lua no plano de fundo, o que é impossível. O Sérgio pode até ser bom no Photoshop, mas não prestou atenção nos detalhes. Uma senhora idosa, rica e muito conhecida, a Estela, vivia sozinha há muitos anos. E tinha uma mania interessante. Toda vez que alguém tocava a campainha, ela não abria a porta sem antes vestir seu casaco e chapéu. Por que será, hein? Ela não sabia quem estava do outro lado da porta. Se gostasse da pessoa, dizia que tinha acabado de chegar e a convidava para entrar. Se fosse alguém com quem ela não queria falar, dizia que estava de saída. A Jordana adorava música, então colocou sua filha Giovanna em uma escola de música. A mulher fazia a menina tocar todo santo dia. Uma vez, a mulher precisou fazer uma viagem de negócios e ficaria fora de casa por 2 semanas. Então, pediu à filha para praticar todos os dias e a menina concordou. Quando a Jordana voltou,
2 semanas depois, percebeu que a garota não havia cumprido o prometido. Como ela soube disso? O piano está cheio de poeira, o que significa que fazia um bom tempo que a garota não o abria. Um grupo de ETs de outra galáxia descobriu o planeta Terra e resolveu estudar as pessoas. 4 deles se transformaram em humanos e vieram para o nosso planeta para explorar. Mas os alienígenas não conseguiram se passar por humanos. Observe estas imagens e tente encontrar um alienígena. Aqui está a primeira imagem. Você consegue ver alguma coisa estranha? A pele deste cara é azul. Ele só pode ser de outro mundo. Esta aqui é mais difícil. Você consegue ver o humano falso? É inverno e está frio pra caramba, mas este cara está apenas com bermudas. Essa capacidade de tolerar temperaturas extremamente frias não é humana. E nesta aqui? Preste atenção no que este cara está comendo. Não parece ser comida para humanos. Ok, e aqui, o que não está certo? Você percebeu que este homem tem 6 dedos? Aposto que é ele. A Laura tem 3 filhas e não as deixa sair depois das 8 da noite. A mulher estava trabalhando quando sua vizinha ligou e disse que tinha visto uma das meninas no shopping. A Laura ligou imediatamente para cada uma delas. A Bia disse que estava jogando badminton lá fora. A Nicole falou que estava estudando com os amigos por videochamada. E a Ana afirmou que estava jogando no computador. Quem está mentindo? A Bia. Não dá para jogar badminton sozinha. E como suas irmãs estavam ocupadas, não poderiam estar jogando com ela. Tem uma amiga, a Ana. A mãe dela é a pessoa mais excêntrica que conheço. Ela tem cabelo verde, usa saias com calças e tem um guaxinim de estimação. E tem 3 filhas. A mais velha se chama Quarta-feira e a do meio se chama Quinta-feira. Qual é o nome da filha caçula dela? Bem, ela é a mãe da Ana. Então, sua terceira filha se chama Ana. No primeiro dia de aula na faculdade, a Ruby sumiu. Um detetive tinha 3 suspeitos. A Carolina, que era a diretora da escola, o Roberto, o zelador, e a Cássia, a menina amiga da Rúbia. A Carolina falou que precisava fazer seu relatório semestral e que, por isso, não tinha saído de sua sala. O Roberto disse que nem tinha visto a Rúbia e a Cássia garantiu que tinha passado o dia todo com a Rúbia na faculdade, mas que depois a amiga foi para casa. Qual dos suspeitos está mentindo? Só pode ser a diretora, a Carolina. Era o primeiro dia de aula, então como ela poderia fazer um relatório semestral? A Diana e a Aurora sempre dizem a verdade, mas no dia de seus aniversários, elas sempre mentem. Hoje é 3 de setembro. E seu amigo Marcos lhes perguntou que dia é o aniversário delas. A Diana disse, foi ontem. E a Aurora falou, é amanhã. No dia seguinte, o jovem fez a mesma pergunta, mas as respostas não mudaram. Quando é o aniversário das meninas? Cada uma mentiu em 2 dias. Então esses 2 dias devem ser os aniversários delas. A Diana disse, foi ontem, nas 2 vezes. Então o aniversário dela deve ser no dia 3 de setembro. Depois, no dia seguinte, a garota falou a verdade. O da Aurora é no dia 4 de setembro. Ela disse a verdade no primeiro dia, depois mentiu no dia de seu aniversário. A Sandra acabou de se mudar para outra cidade, para começar uma vida nova. O corretor imobiliário mostrou 4 opções de casas para ela alugar. Você pode ajudá-la a escolher a casa ideal. A primeira tem um piso desnivelado. A segunda fica perto demais de uma lanchonete. Pode haver muito barulho ou cheiros desagradáveis. A quarta é mal assombrada. Veja os porta-retratos nas paredes. Estão se mexendo. Outra coisa, tem um fantasma refletido no espelho. Mas a terceira casa parece bem aconchegante e segura.
Assim que a Sandra se mudou, ela recebeu 3 bolos de boas-vindas de seus vizinhos, mas só um é comestível. Ajude a garota a identificar qual. Não há só frutas em cima deste, tem baratas também. Há um dente humano escondido entre os flocos de coco no terceiro. O segundo bolo parece estar bom, embora a cor dele seja bem estranha. A Sandra convidou seus vizinhos para um jantar, para que pudessem se conhecer melhor. Ela lhes mostrou um rubi especial que encontrou na Tailândia. Todo mundo se divertiu muito, mas quando os convidados foram embora, a jovem deu falta do rubi. Ela chamou a polícia e mostrou as fotos da festa. Quem roubou a joia? Foi este cara. Ele escondeu a pedra preciosa atrás da cabeça. A Sandra recebeu um convite para um churrasco, mas quando chegou ao local, uma coisa a assustou demais. A casa estava cheia de ratos. Quantos você consegue contar? A quantidade certa é 13. A garota ouviu uma música e se aproximou de uma casa vizinha. No quintal, viu uma festa de fogueira. Todos assavam marshmallows e contavam histórias de terror. Ela quis se juntar a eles, mas percebeu um detalhe bizarro e resolveu voltar para casa. Por quê? Este cara não tem sombra, ele é um vampiro. Na manhã seguinte, o suposto vampiro, cujo nome era Lucas, foi à casa da Sandra. Ele explicou que a cidade inteira era bem inusitada. Em sua maioria, os moradores eram zumbis, sereias, vampiros, duendes e lobisomens, mas que todos se davam muito bem. O Lucas a levou para um passeio pela cidade. Ela ficou com fome e os dois foram a um restaurante local. Você pode ajudar a jovem a encontrar o zumbi entre os clientes? É aquela mulher ali. Dê uma olhada na comida dela. Tem minhocas no macarrão? Depois do almoço, o Lucas confessou que estava apaixonado pela Sandra e a convidou para sair. Ele era muito atraente, então a garota disse: "Ok, mas primeiro você precisa decifrar meu enigma. As coisas que eu mordo não sangram. Eu só mordo se você me apertar. Eu junto as coisas sempre que mordo, mas é fácil desfazer tudo se você puxar do jeito certo. Quem sou eu?" O Lucas deu sua resposta e eles saíram. O que ele disse? Sou um grampeador. Eles foram ao cinema e escolheram um filme de terror. A sala estava vazia. Os dois se sentaram no meio. Após um bom tempo, o Lucas apontou para a tela. Ele estava com muito medo. Ela também notou um detalhe macabro. O que será que assustou tanto o casal? Como o Lucas é um vampiro, só deveria haver uma sombra na tela, a da Sandra. Mas veja, há duas. Isso quer dizer que eles não estão sozinhos. Na manhã seguinte, a Sandra foi fazer compras. O supermercado local oferecia muitas coisas estranhas para os zumbis, lobisomens e outras criaturas. Você pode ajudar a garota a escolher o leite certo? Podemos ver o leite número 1 na prateleira dos zumbis. Então ele provavelmente não é bom para humanos. O número 2 está na prateleira onde está escrito só para duendes. Então a melhor opção é o número 3. No estacionamento, um ladrão roubou a bolsa da garota e fugiu em uma moto. A jovem entrou em seu carro e foi atrás dele, mas ficou presa no trânsito. Por fim, chegou em um cruzamento e viu um agente de trânsito lá. A Sandra perguntou se o cara tinha visto um motociclista passar ali na última hora. Ele respondeu: "Não vi nenhum motociclista hoje. Observe as imagens das câmeras das 3 ruas. Faz 1 hora que ninguém passa pela primeira. 2 policiais a cavalo passaram na segunda rua e só um caminhão azul passou pela terceira. Para qual delas foi o criminoso?" Na terceira, ele se escondeu dentro do caminhão. O policial da cidade ficou admirado com o raciocínio lógico da Sandra e lhe ofereceu emprego como detetive. Ela recebeu a primeira tarefa imediatamente. Um criminoso perigoso havia escapado da prisão e era preciso capturá-lo. As evidências a levaram para uma fazenda. Lá, ela viu um homem trabalhando em uma plantação e perguntou se ele havia visto algum estranho por ali. O agricultor respondeu: "Desculpe, mas não vi nada. Eu estava concentrado no meu trabalho." A Sandra soube na hora que ele era o tal criminoso. Como?
Se é um agricultor, por que destruiu as plantações? Ela tentou deter o homem, que escapou de novo. A nova detetive continuou na perseguição e, de repente, viu uma casa, então entrou nela. O proprietário estava lá dentro. Ela perguntou: "Alguém esteve aqui hoje?" Ele falou: "Não, eu também não saí de casa." Aí a Sandra perguntou: "Você mora com a sua família?" O cara respondeu que morava sozinho. Mas a essa altura, a jovem já tinha descoberto que ele estava mentindo. Como ela constatou isso? Há 2 xícaras de café sobre a mesa e o guarda-chuva molhado está jogado perto da porta. A garota percebeu que o cara estava tentando distraí-la enquanto o criminoso escapava. De repente, ela recebeu uma mensagem de seu colega. As pessoas tinham visto o cara no shopping da cidade. Estava escondido no banheiro feminino. Assim que chegou lá, ela soube exatamente onde o espertinho estava. Você está vendo ele? Ele está bem aqui. Ele conseguiu escapar da Sandra pulando pela janela e correu para uma rua movimentada com a detetive em seu encalço. Ajude a jovem a encontrá-lo. Aí está ele. Após um dia cansativo, a detetive dirigiu até um posto de gasolina para encher o tanque. Depois de pagar, saiu de lá. Mas pouco depois viu um carro a seguindo. Ela não conhecia o motorista e não reconheceu o veículo. Então, tentou se desvencilhar dele. A jovem virava bruscamente e acelerava, mas de nada adiantou. Por fim, chegou à delegacia e ficou chocada em ver que o homem a tinha seguido até lá. Ele não era um policial, mas estava tudo ok com o carro dela. Por que o cara a seguiu? O homem viu um vampiro escondido atrás do carro dela. Ainda bem que era o Lucas, que só queria fazer uma surpresinha para a namorada. Ele lhe entregou lindas flores e a convidou para jantar. A casa dele era sombria, mas chique. A Sandra estava muito impressionada e disse: "Sua coleção de artes é encantadora." Mas o Lucas confessou: "Na verdade, só uma dessas pinturas é antiga. Você sabe dizer qual?" Este cara está usando uma roupa de ginástica e tem um ring light no fundo da segunda pintura. Isso significa que sua terceira tela é antiga. A garota entrou na cozinha e começou a gritar. O lugar estava repleto de aranhas enormes. Quantas você consegue contar? A resposta certa é 16. O Lucas explicou: "Relaxa, elas são minhas amigas." Então ele apresentou a namorada para seus 16 aracnídeos de estimação e mostrou o caminho para a sala de estar. Depois do jantar, ele pegou uma caixa, era um presente. O rapaz disse: "Vou lhe dar esta preciosa joia se você conseguir resolver o meu enigma. Sou alto e retorcido, estreito e rápido, duro apenas um momento, mas a destruição é o meu rastro. Quem sou eu?" 1 minuto depois, a Sandra se tornou a dona de um lindo colar de pérolas. O que ela respondeu? Um tornado. O casal estava dançando. De repente, ela ouviu um barulho de vidro quebrando vindo da cozinha. Alguém tinha quebrado a janela e escrito: "Você vai se arrepender", na parede. A Sandra interrogou 3 testemunhas. Um fantasma chamado Edi disse que estava tomando banho e que não tinha ouvido barulho algum. A ex-namorada do Lucas, a Nora, falou que estava em casa, tricotando um casaco. E o lobisomem Fred afirmou ter visto uma sombra estranha se movimentando em direção à casa do Lucas. Qual deles está mentindo? O Edi, ele é um fantasma. Por que tomaria um banho? A família real da Ravenia ia visitar a cidade durante sua viagem ao redor do mundo. E claro, todos levariam consigo suas preciosas coroas. Eles pediram ao prefeito da cidade que tomasse precauções especiais. Então, ele colocou as coroas em um cofre em uma sala escondida em seu escritório, guardada por seguranças. No entanto, na manhã seguinte, quando o prefeito veio verificar as coroas para informar a família real que elas estavam em segurança, ele entrou em pânico. Você consegue adivinhar por quê? Porque as coroas dentro do cofre não são as verdadeiras. A primeira tem uma etiqueta com o preço, a segunda está quebrada, e uma das pedras preciosas da terceira coroa está faltando. Isso não aconteceria se elas fossem as verdadeiras.
O prefeito queria se certificar de que o ladrão das coroas fosse pego. Ele também esperava que a polícia o encontrasse antes que a mídia soubesse do que havia acontecido. E a única pessoa que poderia ajudá-lo era a detetive Zelda. Então, imediatamente ligou para ela. A detetive chegou ao escritório e inspecionou a sala secreta. Ela notou algo que poderia ajudá-la na investigação. Você consegue descobrir o que é? Há um pedaço de papel sob uma das coroas falsas. O ladrão deixou um bilhete. A detetive leu: Caro prefeito, estou muito desapontado com você. Este incidente provou como você é incapaz de fornecer conforto e segurança para seus convidados, bem como para seus cidadãos. Acredito que posso me convencer a devolver as coroas se você me pagar uma grande, e estou falando sério, bolada de dinheiro. Guarde minhas palavras e conte com o que eu digo em minha carta sobre este assunto. Aqui está meu número de contato: 14.3, 5.9, 16.1, 13.1 e 14.7, 5.2, 16.3, 5.6. Sinceramente, o Homem Charada. O que você pode fazer com esse número? Bem, o prefeito pensou que era um número de telefone. Ele imediatamente pegou o telefone e discou o número, mas como a detetive Zelda suspeitava, ninguém atendeu. No bilhete, o charada sublinhou desapontado, incapaz e fornecer. Isso deve ser uma dica. O número antes do ponto indica qual palavra você deve procurar no bilhete, e o número após o ponto informa qual letra você precisa nessa palavra. Por exemplo, 14.3 significa que você precisa encontrar a 14ª palavra, que é incapaz. A letra que você precisa é a terceira, que é C. Quando você fizer isso, para cada número você terá café 0. Antes de a detetive Zelda sair para o café, ela decidiu verificar as imagens da câmera de segurança gravadas à noite. O prefeito a levou para a sala de vigilância. Havia 3 monitores diferentes, cada um mostrando um ângulo diferente da sala. A detetive Zelda percebeu que apenas um deles ainda estava gravando ao vivo. Os outros 2 estavam mostrando imagens falsas. Qual gravação é real e por quê? Você se lembra de como era a sala quando a detetive Zelda a inspecionou? O relógio certamente não estava nesta parede. Estava do outro lado, então a filmagem no primeiro monitor é falsa. A no segundo monitor também não é real. Se você olhar mais de perto, verá uma mariposa voando ao redor da sala. Mas ela repete o mesmo movimento várias vezes. Isso é uma filmagem falsa mal editada. Assim, só a filmagem do terceiro monitor é real. A detetive Zelda rebobinou a filmagem e encontrou o momento em que o charada invadiu a sala. Ele estava cobrindo o rosto, então era impossível dizer como ele era. Ainda assim, a detetive Zelda conseguiu perceber algo que poderia ajudá-la a encontrar o criminoso. Você sabe dizer o quê? Se você olhar para o canto inferior esquerdo, verá alguém entrar na sala e sair rapidamente enquanto o charada está roubando as coroas. Isso poderia significar que o charada tem um parceiro? Para descobrir isso, a detetive Zelda questionou todos os seguranças que trabalhavam no turno da noite. O primeiro guarda, Jorge, disse que passou a noite de guarda em frente à porta. A única vez que ele saiu do seu posto foi para ir ao banheiro. O segundo guarda, José, disse que passou a noite toda em frente à porta do gabinete do prefeito e que a única pessoa que fez uma pausa foi o Jorge. O terceiro guarda, Brian, disse que também estava ao lado da porta. A detetive Zelda sabia que apenas um deles estava dizendo a verdade e os outros 2 estavam mentindo. Quem está mentindo? Você se lembra de como eram os sapatos do homem que entrou na sala? Tênis brancos. E é isso que o Brian está vestindo, então ele está mentindo. E como o José não mencionou que o Brian deixou o posto, ele também é um mentiroso. O Jorge é o único que está dizendo a verdade. O Brian e o José imediatamente começaram a implorar a Zelda. Não podemos ir para a cadeia. Prometemos que não roubaremos mais nada.
Você tem que acreditar na gente. A detetive Zelda perguntou. Então por que vocês mentiram? Eles disseram que ouviram algum barulho vindo da sala enquanto Jorge havia saído. Eles decidiram que o Brian verificaria a sala e o José ficaria de vigia. Quando o Brian viu alguém na sala, ficou com medo e saiu correndo. Ele disse ao José que preferia perder o emprego a que algo ruim acontecesse com ele. Quanto ao José, ele mentiu porque o Brian era seu melhor amigo e não queria que ele fosse demitido. E como nunca viram ninguém entrar ou sair da sala, acharam que estavam imaginando coisas, afinal estavam muito cansados. O que você acha que a Zelda pode fazer para verificar se os guardas estão dizendo a verdade? Ela pode verificar as imagens de vigilância da rua em frente ao prédio para confirmar se ninguém entrou ou saiu. Como a Zelda não conseguiu ver ninguém atravessando a rua, ela chegou à conclusão de que o Brian e José estavam dizendo a verdade. A detetive decidiu verificar a sala secreta mais uma vez para descobrir como o Charada havia entrado. Algum tempo depois, ela conseguiu localizar outra porta escondida. Você também consegue ver? A estante é, na verdade, uma porta. Ela examinou a porta para descobrir como abri-la. Notou 3 botões, mas apenas um poderia abri-la. Se a detetive apertasse o botão errado, a porta ficaria trancada para sempre, e ela não seria capaz de descobrir para onde ela levava. Que botão ela deve apertar? Dê uma olhada nos livros ao lado dos botões. Um dos títulos não tem sentido, enquanto os outros fazem sentido. Deve ser um anagrama, uma palavra ou frase formada pela reorganização das letras de outra. Se você reorganizar as letras no título, obterá o segundo botão. A detetive Zelda pressionou o botão e a porta da estante se abriu. A mulher viu um corredor estreito com uma escada. Ela deu um passo e a porta se fechou atrás dela. Tentou abri-la, mas a porta não se moveu. A única coisa que ela podia fazer era descer as escadas. A detetive então chegou a um poço subterrâneo. Dentro não havia nada além de uma pá e uma placa que mostrava o que havia ao redor do poço. Cobras venenosas no túnel à esquerda, gás venenoso à direita, e no túnel logo acima da cabeça dela havia um cachorro bravo com dentes afiados. O que ela deve fazer? Ela deve cavar para cima. Ela precisa ouvir os sons que o cachorro faz e esperar que o animal adormeça. Então deve passar calmamente por ele. Deve ter sido assim que o Charada entrou e saiu da sala. Ruth e Lúcia chegaram a Las Vegas e foram para a casa da avó da Josie, mas elas não conseguiam encontrar a casa certa. Na primeira, conheceram esta senhora, e na segunda, havia esta aqui. Você sabe dizer qual das velhinhas é perigosa? A segunda, ela está tramando alguma coisa, enquanto a primeira está apenas preparando uma festa de Halloween. As jovens foram para a festa de Halloween mais badalada da cidade. A anfitriã só permitia a entrada de quem soubesse uma senha, mas elas não tinham ideia de que senha era essa. A mulher gostou tanto da fantasia das meninas que acabou dando uma dica. Eu como moluscos, vivo no oceano e me movimento devagar. Tenho 5 braços. Quem sou eu? Rapidinho, Josie, Ruth, Lilian e Lúcia já estavam lá dentro. E aí, qual era a senha? Estrela do mar. Josie foi tomar banho para tirar a maquiagem de Halloween, mas alguém havia colocado tinta dentro do chuveiro e a água estava saindo verde. Josie questionou Lúcia, Ruth e Lilian. A Lúcia disse, lavei as roupas e depois fui preparar geleia de kiwi. Tenho que ir, minha geleia ainda está no fogo. Lilian disse, tomei banho e lavei meu cabelo pouco antes de você entrar. O que houve? Por que você tá verde? E a Ruth disse, estou estudando para a prova de geometria. Dá para fazer silêncio, por favor? Quem trollou a Josie?
Lilian disse que tinha acabado de lavar o cabelo, mas ele está seco e trançado. Além disso, ela está usando um vestido debaixo do hobby. Isso é bastante suspeito. Josie ficou doente e a Lilian ficou para cuidar dela. Enquanto isso, Ruth chamou a Lúcia para visitarem sua tia Vera. Ela tinha uma loja de magia com diferentes poções. Quando Vera ouviu o que a Josie estava sentindo, disse: Ok, preciso de 3 ingredientes para preparar um remédio para ela. Aqui está o primeiro. Quando ele vem a mim, continuo enquanto vejo o vermelho e paro assim que vejo o verde. Qual será esse ingrediente? É uma melancia. Marcos passa pela porta, sua mão direita está na parede e ele continua andando. Ao que tudo indica, é hora do café da manhã. O rapaz se aproxima da mesa. Há 3 maçãs lá, mas só uma delas está boa para comer. As outras estão envenenadas. Infelizmente, Marcos precisa comer alguma coisa. Qual das maçãs ele deve comer? Veja, esta maçã tem um bicho. Isso quer dizer que não há veneno na fruta e que é seguro comê-la. Algum tempo depois, Marcos se depara com um grande castelo antigo. A curiosidade fala mais alto e ele resolve entrar para ver o que tem lá. Ele se aproxima da porta, mas ela está trancada. É preciso ter uma senha. Aqui está uma sequência de números. É preciso acrescentar mais 4 dígitos nela. Quais são esses números? Um mais 3 é igual a 4. 3 mais 4 é igual a 7. 4 mais 7 é igual a 11. Então 7 mais 11 é igual a 18. Sendo assim, os próximos dígitos são 2 e 9, 29, pois é o resultado de 11 mais 18. E 18 mais 29 dá 47. Então temos os dígitos 4 e 7. A senha é 2947. Marcos digita os números e a porta se abre. Sem pensar 2 vezes, ele entra em um corredor escuro e empoeirado. Marcos avista um corredor ainda maior, cheio de entradas. A missão dele é descobrir de qual das entradas ele precisa. Mas não é tão difícil. O cara está dentro de uma galeria de arte com pinturas penduradas nas paredes. Após cada entrada, ele vê 2 pinturas. Marcos deve seguir as pinturas originais. Ele precisará de sua ajuda para distinguir as originais das falsas. Ok, aqui está a primeira. Qual é a original? As 2 pinturas parecem ser a Noite Estrelada de Van Gogh, mas veja, em uma delas há 2 aviões no céu. Van Gogh certamente não pintou isso, então essa deve ser uma réplica. Marcos deve escolher a outra entrada. Mais uma entrada, outra escolha. Dessa vez é a pintura Moça com Brinco de Pérola, de Johannes Vermeer. Qual é o quadro original? Não acho que a moça da obra de arte original tinha um piercing no nariz, então a pintura da direita é falsa. Marcos deve entrar pela porta da esquerda. Esta você conhece, Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Mas uma das pinturas está errada. Você consegue identificar a diferença entre as telas? Veja bem, na pintura da direita é possível ver alguns carros em uma estrada atrás da mulher. Acho que o Marcos deve entrar na porta da esquerda. Esta é a obra A Persistência da Memória, de Salvador Dalí. Qual das pinturas é uma réplica? É a que está à esquerda. Acho que um smartphone moderno, mesmo que derretido, não pertence a esta obra. Vire à direita. O rapaz tem mais uma escolha para fazer. É a tela gótico-americano de Grant Wood. Observe as pinturas com atenção e ajude o Marcos a escolher. O homem na pintura da direita tem tatuagens em seus dedos, o que faz com que a pintura seja falsa. Então, o Marcos deve virar à esquerda. 3 amigos viviam não muito longe uns dos outros e costumavam se reunir para tomar um café juntos. Seus nomes eram Azul, Vermelho e Branco.
Um dia, eles perceberam que cada um, debaixo de seu casaco, estava usando uma camisa com cor que não condizia com seu nome. O azul disse: "Ei, branco, você percebeu que nossas camisas estão trocadas?" O homem que estava usando uma camisa branca respondeu: "Nossa, é verdade!" Descubra qual cor de camisa cada um deles está usando. O azul só pode estar usando branco ou vermelho, mas já sabemos que outra pessoa está usando a camisa branca. Isso quer dizer que o azul deve estar usando uma camisa azul ou vermelha. E a camisa vermelha já tem dono, então o branco está usando uma camisa azul e o vermelho está vestindo a camisa branca. Essas 3 jovens aqui, Jéssica, Maria e Olivia, saíram para fazer compras. 2 delas estão grávidas e uma só está tentando roubar uma melancia. Fala sério, qual delas é a grávida de Taubaté? É a Olivia. Ela está usando salto alto, o tipo de calçado que qualquer grávida evita usar. Monteiro estava dirigindo para uma reunião de negócios muito importante. Ele tinha pressa, pois estava atrasado e acabou se envolvendo em um acidente de carro. O carro dele não estragou muito, mas o outro motorista bateu em uma árvore. Felizmente, ele não se machucou. Eles chamaram a polícia. Quando os oficiais chegaram, Monteiro contou sua versão da história. Eu estava dirigindo rápido, mas com cuidado. De repente, um carro surgiu na minha frente. Tentei desviar para não bater, mas esse senhor bateu na árvore. Quando ele viu que meu carro era caro, começou a me culpar pelo acidente. Porque foi culpa sua mesmo. Eu estava dirigindo devagar, conversando com minha esposa sobre nossas próximas férias. Aí você surgiu do nada. Os policiais entenderam na hora de quem era a culpa pelo acidente. E você, já sabe? Foi o outro motorista. Ele estava sozinho no carro. Isso mostra que ele estava conversando com sua esposa pelo telefone. E usar telefone enquanto dirige é ilegal. É, meu camarada, você está encrencado. Só que antes de partir, seu amigo detetive deu o seu contato a todos os conhecidos dele. E agora um deles precisa de ajuda. Você chega na joalheria do cara. Um cliente chegou lá várias horas atrás, planejando comprar um anel caro de diamante para a esposa. Mas alguém roubou a carteira dele na loja. O gerente, foi ele quem telefonou, pediu a todos os clientes que permanecessem lá dentro até sua chegada. Você olha para todos com atenção. Logo, sabe quem roubou a carteira. Foi um dos homens do centro. Ele tem o braço direito enfaixado, mas a faixa está enrolada na manga da jaqueta, não por baixo, como um curativo de verdade estaria. Você bate em uma porta marrom resistente. Há uma mulher com uma bandagem na cabeça ao seu lado. Um homem abre a porta. "Com licença", você diz. "Um vaso de planta caiu da sua janela uma hora atrás e atingiu esta mulher na cabeça. Eu tive que levá-la para um hospital. Ela está bem agora, mas você precisa recompensá-la pelo dano. Podemos entrar?" O homem fica pálido, mas autoriza a entrada. "Não pode ser verdade. Nossas janelas estavam fechadas porque acabamos de voltar para casa. Eu literalmente entrei no meu apartamento 2 minutos antes de você chegar." Você percebe que o homem está mentindo e chama a polícia. Como descobriu? Você viu uma panela com água fervente na cozinha. Se o homem tivesse realmente voltado para casa há poucos minutos, a água não teria tido tempo suficiente para começar a ferver. Agora é uma amiga sua que precisa de ajuda. Ela é dona de uma mercearia. Uma rajada de vento arrancou uma nota de 100 das mãos dela, e o dinheiro parecia ter desaparecido no ar. Ela acha que foi um dos clientes que pegou a nota, mas ninguém quer admitir o furto. Você pede a todos os clientes que vão até o escritório da sua amiga quando uma mulher reclama. "É incrível ser acusada de roubo." "Aqui, pode verificar minha bolsa agora mesmo. Por favor, venha comigo para o escritório. Nós vamos desvendar tudo", você diz. Depois que a mulher se recusa a segui-lo, você chama a polícia. Por quê? A mulher está de pé sobre a nota de 100. Se ela o seguir, todos verão dinheiro. Na manhã seguinte, chuvosa e sombria, você tem seu próximo caso. Para investigá-lo, deve visitar o escritório de uma grande empresa internacional. Rebeca, a garota que telefonou, trabalha lá. Ela diz: "Acabei de voltar de um café e descobri que alguém nocauteou nosso gerente de RH há 1 hora."
Você questiona as pessoas que estavam no escritório naquele momento. A Laura é uma candidata. Ela diz que estava um pouco zangada com o gerente de RH, que a fez esperar muito além da hora marcada. Mas ainda assim, diz a garota, eu nunca bateria em outra pessoa. Também sou fraca demais para fazer isso. O Guilherme, que trabalha no departamento de marketing, afirma não ter visto o gerente de RH desde que ele chegou ao trabalho e que estava em uma reunião desde cedo até a hora do almoço. O Jorge, de pesquisa e desenvolvimento, conta que foi de bicicleta até um café para comprar cappuccino e acabou de voltar. Você percebe imediatamente quem atingiu o gerente de RH. Foi o Jorge. A bicicleta e as roupas dele estão secas e limpas. Como é possível se está chovendo lá fora? Você sai do escritório da Rebeca e ouve o bip do telefone. Lê uma mensagem com um endereço desconhecido e dirige até lá. Um homem o encontra na porta de um grande edifício. Ele está tremendo. Ao entrar em um grande salão escuro, dá para ver 2 compartimentos cheios de um líquido transparente. 2 mulheres flutuam lá dentro. Elas parecem idênticas. Uma delas é a minha esposa, mas não consigo descobrir qual, e só posso abrir um container. Você anda ao redor das mulheres e as examina. Então aponta para uma delas. Essa é a sua esposa. Como você descobriu? O nome do homem é Mark. Está escrito na jaqueta de motociclista dele. A esposa é a mulher com a letra M tatuada no braço. Seu telefone emite um bip novamente. Você vê uma mensagem. É do seu amigo detetive. Apenas uma palavra na tela. Socorro! Mas isso já é outra história. O Jaime e a Sarah estão relaxando em um resort de luxo, depois de uma cansativa conferência de negócios. Mas algo está errado. O que é? A água na piscina está congelada. E o que há de errado com esta imagem? Ao contrário do reflexo, a mulher não está usando nenhum colar. Vamos verificar qual é o seu poder mágico. Não se esqueça de anotar sua pontuação. A. Qual é a sua hora favorita do dia? Manhã? Fim de tarde? Noite? Tarde? Não sei. B. Que superpoder você preferiria ter? Teletransporte? Super velocidade? Telepatia? Super força? Visão de raios X? D. Parabéns, você conseguiu agora. Mas com o superpoder vem uma grande responsabilidade. Como você vai usá-lo? Casar com a minha paixão? Governar o planeta? Ficar rico? Virar um eremita no deserto? Salvar pessoas? D. Como você se relaciona com outras pessoas? Sou respeitoso e neutro. Não consigo imaginar minha vida sem meus amigos. Não gosto de outras pessoas. Sou um pouco introvertido. Gosto da companhia de outras pessoas. E. Qual é a sua cor favorita? Preto? Vermelho? Azul? Amarelo? Roxo? F. Um mágico precisa de um cristal. Escolha o seu preferido. Rubi vermelho? Ametista roxa? Diamante branco? Opala arco-íris? Ágata negra? G. Qual é a sua fonte de inspiração? Amor? Competição? Arte? Natureza? Jogos?
H. Qual frase diz mais sobre você? Quero ser popular. Sou muito inteligente. Fico longe de drama. Quero que todos sejam felizes. Farei de tudo para vencer. Agora, conte seus pontos e descubra qual o seu poder mágico. 8 a 14 pontos. Telecinesia, a capacidade de mover e manipular objetos. 15 a 20 pontos. A magia dos elementos. Você consegue controlar o fogo, a água, o ar e a terra. 21 a 26 pontos. Magia do amor. Você tem a capacidade de formar casais que combinam perfeitamente. 27 a 33 pontos. Hipnose. Você consegue criar ilusões muito convincentes. 34 a 40 pontos. Cura. Sua energia cura corpos e corações. Olhe para a imagem com atenção. Você consegue ver um carro que veio de uma época diferente? Certo, aqui está. Olhe a imagem. O que você acha que está acontecendo? Quem está mentindo? Se escolheu a opção A, provavelmente você é uma pessoa muito independente. Prefere não pedir ajuda para outras pessoas, mesmo quando precisa. E se você optou pela B, sua família é a coisa mais importante. Você escolhe cuidar dos outros, mesmo que eles estejam errados. A Gisele foi a um restaurante com seu noivo, o Marcos. Logo depois que terminaram a deliciosa refeição, ele se sentiu mal. A garota chamou a ambulância e a polícia. O detetive interrogou os funcionários do restaurante. A garçonete disse que não havia tocado na comida. Ela apenas anotou o pedido e passou para o chefe. A lavadora de pratos falou que sempre lavava bem os pratos com sabão de alta qualidade. O chefe afirmou que preparou a refeição de acordo com o pedido. Quem está mentindo? O chefe. Dê uma olhada no armário e na tatuagem dele. Ele é o ex-namorado da Gisele e envenenou Marcos por ciúme. O William trabalhava em uma cafeteria. Um dia, sua esposa Diana foi visitá-lo. Qual destas clientes é ela? O William é casado com a mulher da direita. Eles têm tatuagens semelhantes no pescoço. As outras garotas são clientes aleatórias, que por acaso têm um nome parecido. O Gabriel e sua filha Maria foram dar uma caminhada depois de passarem um ano separados. Olhe atentamente para essas 6 pessoas. Qual dupla é formada por pai e filha? Você está certo. O cientista maluco Fred acidentalmente ressuscitou uma múmia, que escapou do museu. Seguindo sua criação, o cara correu para o parque. Olhe para esta imagem. Você pode ajudar Fred a encontrar a fugitiva? Está ali, atrás da barraca de sorvete. O chá derramado. A Susana foi a uma cafeteria para estudar para a prova na faculdade. Ela pediu um chá branco e se sentou. 10 minutos depois, levantou para ir ao banheiro. Quando voltou, seu notebook não ligava e a xícara estava vazia. Alguém tinha derramado chá em cima do computador e limpado tudo. Ela chamou o gerente, contou o que havia acontecido e ele trouxe 3 suspeitos. O barista disse que estava super ocupado e que não viu nada. O supervisor falou que sentia muito pelo chá com leite ter derramado no computador e que poderia ver se o seguro do estabelecimento cobria o prejuízo da cliente. O barista-chefe disse que sentia muito pelo chá com leite ter derramado no notebook e que faria outro para ela enquanto esperavam a chegada da polícia. Na hora, o gerente se deu conta de quem havia feito aquilo. Foi o supervisor. Como ele sabia que havia leite no chá dela, já que o notebook tinha sido limpo? A única pessoa que se lembrava de detalhes do pedido era quem o havia preparado. O celular desaparecido. Estamos na cafeteria de novo. Desta vez, o Sérgio esqueceu seu celular em cima da mesa quando foi embora. Mas assim que lembrou do aparelho, voltou lá. Mas o telefone havia desaparecido. Ele viu um cara passar correndo pela porta e foi atrás dele.
Quando o alcançou, o Sérgio disse: "Perdi meu aparelho. Você o pegou por engano?" O homem respondeu: "Não tenho ideia de onde seu celular está, cara. Entrei lá só para comprar um café." O Sérgio ligou para a polícia imediatamente. Por quê? O Sérgio disse que havia perdido seu aparelho. Podia ser qualquer coisa, um relógio inteligente, uma câmera. O cara só saberia que era um celular se o tivesse pegado. Para onde o confeiteiro foi? A Cupcakes do Dan é uma doceria que ficou famosa por seus deliciosos... Bem, você já sabe, cupcakes. Na segunda-feira de manhã, o confeiteiro-chefe sumiu e a doceria não conseguiu entregar os 200 cupcakes encomendados para uma festa de aniversário. O proprietário ligou para a polícia, que deteve 3 suspeitos. O ajudante disse que tinha saído para comprar mais chantilly e que quando voltou, o confeiteiro havia sumido. O garçom afirmou que estava limpando a cozinha, pois a produção dos 200 cupcakes havia deixado uma bagunça danada. O gerente garantiu que estava em uma reunião com um novo fornecedor para conseguir mais carne seca para a loja. Os detetives já sabiam quem estava mentindo. E você? Foi gerente. Quem precisa de carne seca em uma doceria? Acerte a última pergunta. O Adriano estava participando de um programa de perguntas e respostas na TV. E só faltava responder a última para ganhar o prêmio de R$50 mil. Ele estava cansado e resolveu ligar para o seu melhor amigo, o Lucas, para ajudá-lo. O apresentador perguntou: se você pudesse reorganizar as letras da seguinte palavra, ACIOPFCI, o que ela mostraria? Um país? Uma cidade? Uma grande montanha ou um oceano? O Lucas acertou a resposta. E você, sabe qual é? Um oceano. Se desembaralhar as letras, você obterá a palavra Pacífico. Onde ele está se escondendo? O Martins sumiu um dia de manhã e sua família acionou a polícia. Os detetives procuraram por toda a parte e interrogaram 15 pessoas, mas nenhuma delas deu respostas confiáveis. O filho do Jean encontrou uma carta escrita pelo pai que dizia: se você me ama, vai me encontrar. Ele foi ao escritório do pai para ver se conseguia encontrar alguma pista. Ao dar uma olhada no local, soube imediatamente onde o pai estava se escondendo. Você consegue matar essa charada também? Na parede, tem um porta-retratos com uma foto da cabana do Martins. E há um círculo feito à mão em cima dela. Ele só pode estar lá. Perdida em uma caverna submarina. A Sarah acabou de receber o certificado de mergulhadora de cavernas. Ela resolveu passar a tarde explorando algumas cavernas perigosas debaixo do mar. Enquanto virava para a esquerda e para a direita, acabou se perdendo. Não dava tempo de voltar, então continuou nadando. Foi aí que se deparou com 3 passagens. Na primeira, havia 45 piranhas famintas. Na segunda, um grande tubarão branco. E na terceira passagem, havia uma vespa do mar enorme. Qual é o caminho mais seguro? O primeiro. Piranhas são peixes de água doce e não sobrevivem em água salgada. A van. A Susana estava no quintal, regando suas plantas, quando viu 3 pessoas vestidas de preto, carregando aparelhos eletrônicos para fora da casa do vizinho. Ela perguntou o que eles estavam fazendo, e responderam que eram de uma empresa de mudanças. A Susana ligou para a polícia na hora. Por quê? Não havia placa na van, e quem trabalha com mudanças não carrega só aparelhos eletrônicos, mas todo tipo de coisa. A fuga da prisão. Em uma manhã, o detetive Souza foi chamado para uma prisão de segurança máxima para investigar como 3 homens conseguiram escapar de suas celas. Os detentos não podiam ver nem falar uns com os outros, mas conseguiram tramar a fuga juntos. Eles tomavam banho na hora do café da manhã, no almoço e no jantar, mas era apenas uma pessoa por vez. Como eles conseguiram se comunicar e fugir juntos? Eles escreviam mensagens nos espelhos do banheiro.
usavam vapor para lê-las e assim planejaram a fuga juntos. É hora de ir para o seu quarto e finalmente descansar. Mas, o elevador em que você entrou é uma armadilha e o leva ao porão do hotel, onde 3 portas aparecem na sua frente. A primeira vai para a floresta amazônica, com sucuris verdes, enguias elétricas e sapos venenosos. A segunda leva para a corrente circumpolar antártica, a maior e mais potente corrente do mundo. A terceira dá para o topo do Mauna Kea, no Havaí. É a montanha mais alta e o maior vulcão do mundo que desce abaixo do nível do mar. Apenas uma delas vai para um lugar seguro. Qual? Você tem 6 segundos. Escolha a terceira porta. O Mauna Kea é um vulcão adormecido que parou de entrar em erupção há centenas de milhares de anos. Então, você está seguro. Você conseguiu sair da caverna sombria e precisa ir para o seu quarto. Assim que entra, as luzes se apagam e há um barulho de barras caindo no chão e enormes correntes balançando. Você usa os braços para tatear e encontra pontos em uma superfície de madeira. Então, passa os dedos por eles. Está em braille e diz: um dos 3 cogumelos mágicos nesta mesa irá ajudá-lo a deixar este lugar. Escolha sabiamente. Caso contrário, ficará preso neste quarto escuro para sempre. O cogumelo à esquerda o deixará super forte e fornecerá poderes de cura. O do meio trará a eletricidade de volta e você poderá enxergar. O da direita o tornará pequeno e invisível. Você tem 5 segundos para escolher o cogumelo certo. Acender as luzes não vai libertá-lo. E ficar invisível não significa que não vai bater nas paredes. A melhor opção é o cogumelo forte e cicatrizante. Você pode bater nas paredes e barras até quebrá-las. O dia seguinte chega. Você vai até o estacionamento para pegar seu carro, mas ele parece estar trancado. Há uma fechadura com código PIN de 3 dígitos na porta do passageiro. Na lateral do aparelho tem uma pista ABC igual a 123. No chão, há um pedaço de papel que diz BAD. Use a pista para encontrar os números do código PIN. Você tem 4 segundos. O código é 214. B é a segunda letra, A é a primeira e D a quarta. Agora que você tem seu carro, é hora de fazer compras no shopping. Aí visita uma joalheria e descobre que tem uma extensão misteriosa que leva a uma sala cheia de moedas de ouro, diamantes e outros metais caros. Assim que o dono o vê, ele o prende na sala e tranca a porta. Loja legal. O homem diz que só há uma maneira de sobreviver naquela câmara escura. É preciso comer um muffin. Se escolher o errado, nada feito. Mas, se optar pelo certo, estará livre para ir. O primeiro o transformará em musgo. O segundo o transformará em um texugo. O terceiro muffin vai transformá-lo em uma cobra. 3 segundos. O musgo não pode sobreviver sem o sol por muito tempo. E as cobras precisam do sol para regular a temperatura do corpo. A resposta correta é o muffin, que o transforma em um texugo. Essas criaturas passam longos períodos no escuro. O prefeito da cidade o chama para o escritório dele. Ele educadamente ignora o fato de que agora você é um texugo e diz que algo misterioso está acontecendo dentro de um dos restaurantes da cidade. Todo mundo se transformou em zumbi. Apenas um humano é deixado no bar e você deve salvá-lo, mas primeiro deve identificá-lo. Mostram a você uma foto com 3 pessoas. Apenas uma delas é humana. 3 segundos. É a mulher da direita. Parece que a mancha vermelha na camisa dela veio do cachorro quente. E a mulher da esquerda está sem uma parte da orelha. Agora o prefeito o leva para a escola local. A diretora precisa decidir qual aluno merece ir para o acampamento especial no próximo verão. Ela escolheu todos os estudantes que obtiveram 10 em seus boletins e deu a cada um deles um feijão. Ela disse: quem voltar com o maior pé de feijão ganhará o prêmio, mas vocês não podem trapacear.
Todas as crianças voltaram com grandes vasos de plantas e pés de feijão cheios de grãos menores. Apenas uma menina voltou com um vaso cheio de terra. Assim que a diretora viu o vaso dela, lhe concedeu o prêmio. Por quê? Aqui estão seus 3 segundos. A professora deu para eles feijão cozido e congelado, que não poderia ter brotado a menos que os alunos trapaceassem. E todos esses caras tinham 10 no boletim. Isso deixa uma pergunta no ar. A Cássia ganhou uma viagem para um resort de luxo nas Maldivas. Ela vai de navio junto com outros 3 hóspedes do hotel. Um destes bilionários é falso. Você consegue adivinhar quem? Este cara está roubando os talheres do aparador e colocando na bolsa. Se fosse rico mesmo, por que faria isso? Falando em impostores, um dos tripulantes do barco não pertence ao local. Você consegue adivinhar quem? Esta garçonete esconde um distintivo da polícia sob seu colar de flores. Então, ela provavelmente está disfarçada. Finalmente, a Cássia desembarca. 3 carregadores se oferecem para levar a mala dela. Você pode ajudá-la a escolher o cara certo? O primeiro é um criminoso fugitivo. Tá vendo este cartaz no cais? O segundo é um fantasma. Pois é, muito transparente para um ser humano. Portanto, ela deve escolher o terceiro homem. O gerente do hotel oferece para a Cássia 3 opções. Um quarto no 8º andar com uma linda vista para o mar, um luxuoso apartamento no 2º andar com vista para o jardim ou um autêntico bangalô separado na praia. O que você escolheria? A primeira opção não existe, pois o hotel tem apenas 5 andares. E este bangalô não tem ar-condicionado nem ventilador. Então ela deve optar pela segunda opção. Na praia, a Cássia conhece as trigêmeas Sara, Gabi e Eva. A última lhe pede R$20 emprestados. Na manhã seguinte, nossa turista encontra uma das irmãs no saguão. Mas elas são tão parecidas que não dá para diferenciá-las. Sabemos com certeza que a Sara sempre diz a verdade, enquanto a Gabi e a Eva sempre mentem. Que pergunta de 4 palavras a Cássia deve fazer para receber seus R$20 de volta? A pergunta correta é: você é a Gabi? A Sara, que só fala a verdade, diria não. A Gabi, que sempre mente, também diria não. E a Eva diria sim, pois ela não fala a verdade também. Portanto, se a resposta for sim, a Cássia pode exigir seu dinheiro. E se a resposta for não, ela pode pedir para as 2 irmãs que lembrem a devedora sobre o débito. Depois do café da manhã, a Cássia vai mergulhar. Ela vê muitos peixes palhaço idênticos debaixo d'água, mas um deles não pertence ao ambiente. Você consegue identificar o peixe estranho? Este aqui. A Cássia encontra um baú de tesouro submerso, mas ele está trancado. Você pode ajudá-la a decifrar a combinação da fechadura? Tem 3 tartarugas pintadas no baú. Cada uma tem um certo número de anéis no casco. Esta é uma dica. Se os contarmos, obtemos o código 845. A moça abre o baú, encontra um colar de pérolas e vai à joalheria local na esperança de vendê-lo. O João disse: esta joia não é tão preciosa, mas posso oferecer $50 por uma pérola. O Noah falou: que lixo, essas pérolas são falsas. Dou $5, esse é meu último preço. E a Mia afirmou: senhorita, podemos vendê-lo em leilão. Os ricos pagarão centenas de dólares por este colar. Posso ser sua agente e ficar com 15% do lucro.
O que acha? Um desses é um golpista. Você consegue adivinhar quem? O Noah está usando o crachá de outra pessoa, portanto, roubou a identidade de alguém. A Cássia quer comprar um biquíni novo. Ela vai experimentar e ver os pés de 3 mulheres nos provadores. Você consegue adivinhar quem está falida? As 3 têm sandálias relativamente novas, mas vamos dar uma olhada nas unhas dos pés. A primeira foi recentemente ao pedicure. A segunda não tem esmalte, mas talvez apenas prefira manter ao natural. E a terceira está com as unhas com esmalte descascado, portanto é ela quem está falida. No saguão do hotel, a moça encontra 2 de seus colegas de quarto, a Tina e o Júlio. Um deles é lobisomem. Você consegue adivinhar quem, apenas olhando para esta imagem? É a Tina. Ela tem algemas na perna. Uma ligação para a polícia. A Amanda estava passando por um parque deserto quando alguém bateu em sua cabeça. Quando ela se recuperou, sua bolsa junto com seu telefone, dinheiro e documentos haviam sumido. Não havia ninguém por perto, exceto uma senhora idosa. A garota correu em sua direção, explicou a situação e pediu para ligar para a polícia. A senhora disse para ela não se preocupar e começou a pressionar o 190 no celular. Depois de falar por 1 minuto, ela disse: "Eles vão chegar aqui em pouco tempo." Assim que Amanda ouviu essas palavras, saiu correndo. Por quê? A Amanda viu que o telefone da mulher não tinha sinal. Então, como ela poderia ter chamado a polícia? Uma cidadã idosa suspeita. Um encontro. A Beth estava nas nuvens depois que 2 caras a convidaram para sair. Mas ela sentiu que não poderia dar esperança a ambos. Precisava escolher um deles. O Roberto era sua paixão secreta. Vinha de uma família rica, era bonito e inteligente. Ela sonhava com ele fazia 1 ano. O João também era uma boa pessoa. Ela sabia com certeza que ele era gentil e engraçado, mas estava perdida. Quem deveria escolher? Alguma ideia? A Beth deveria escolher o João. O Roberto não está falando sério com ela. Ele tem uma marca de batom no pescoço? Então sim, é melhor escolher João. Um código bizarro. Os amigos do Breno o convidaram para passar as férias de verão na Europa com eles. Infelizmente, o cara tinha sérios problemas para estudar. Para puni-lo, seu pai trancou o passaporte dele em um cofre. A única maneira do Breno obter seu documento de volta e se divertir um pouco era decifrar o código. Pois é, ainda não queremos abrir os livros, hein? Quando ele entrou escondido no escritório do pai, viu um pedaço de papel preso no cofre. Havia 4 desenhos nele: uma rosa, um arco-íris, um gato malhado e uma banana. Então ele pensou um pouco e depois apertou 4 números. O código estava correto e o cofre foi aberto. Quais são os números? « 2731. Cada dígito corresponde ao número de cores dos objetos na imagem. Espere um pouco. Se ele consegue descobrir isso, por que não estuda? Ah, deixa pra lá. Um marido ansioso. Um homem chamou a polícia. Ele mal conseguia falar. Minha esposa, ela sofreu um acidente de carro. Quando os policiais chegaram, a mulher já havia sido levada às pressas para um hospital. Os detetives descobriram que ela havia batido em uma árvore ao lado de sua casa. O veículo estava destruído. Um dos policiais examinou o carro e viu a bolsa dela. Dentro, encontrou a carteira de motorista e a chave do automóvel, algum dinheiro e cartões bancários, um caderno e o passaporte. Depois disso, o marido foi imediatamente preso. Por quê? Como a chave do carro da mulher poderia estar na bolsa se ela estava dirigindo? Tá aí uma boa pergunta. Encontre o ladrão. O detetive Lauro caminhava pela rua quando ouviu alguém gritando. Ele correu até lá e viu uma adolescente chorando. O que aconteceu? Eu estava conversando com meu amigo quando alguém agarrou meu telefone e me jogou no chão.
Quando recobrei os sentidos, não havia ninguém por perto, mas eu vi a porta daquele café fechando. O detetive entrou no café e olhou em volta. Havia 5 pessoas lá dentro. Todos tinham uma aparência amigável. Você consegue descobrir quem é o criminoso? É o homem perto da máquina de café. A bebida dele ainda está fumegante. Significa que acabou de comprá-la. Um crime no bairro. Um dia o Martins chamou a polícia. Seu carro foi roubado na rua de casa. O detetive questionou 3 suspeitos. O Eric, um adolescente que morava na casa vizinha, disse que estava na escola e não viu nada suspeito. A Ana, uma jovem artista que aluga uma casa do outro lado da rua, estava muito absorta em seu trabalho para prestar atenção no que estava à sua volta. Mas o Sr. Brandão, um homem idoso vizinho da Ana, acusou o Eric de levar o carro. Disse que estava tomando seu café da manhã quando viu o adolescente entrar no veículo e ir embora. Estranhamente, após suas palavras, os policiais prenderam o idoso. Por quê? A única coisa que o Sr. Brandão podia ver pela janela durante o café da manhã era sua alta parede de tijolos. Desesperado por ajuda. O Carlos, um policial novato, caminhava pela rua, orgulhosamente vestindo seu uniforme. De repente, uma garota bonita correu em sua direção. "Socorro!" ela gritou. "Eu fui assaltada!" Depois que o Carlos a acalmou, a garota contou a história. "Eu estava voltando para a casa da faculdade quando um homem correu até mim. Ele me bateu no olho e levou todas as minhas joias e dinheiro." Quando ouviu isso, Carlos imediatamente percebeu que a garota estava mentindo. Como? A garota estava usando óculos. Se o criminoso tivesse batido no olho dela, eles estariam quebrados. O cofre está aberto. O Júnior vê uma pasta com o caso que ele precisa resolver em seguida. O Sr. Oliveira, um empresário rico, desapareceu do seu quarto, mas ele conseguiu deixar um recado. Dizia: 3 de fevereiro, 4 de janeiro, 3 de março, 1º de agosto. A polícia interrogou as pessoas que estavam na casa naquele momento. Vera, a esposa do Sr. Oliveira, disse: "Estou chocada. Meu marido sempre foi tão cuidadoso. Infelizmente não sei de nada. Eu estava fora, na casa dos meus pais." Lucas, o secretário do Sr. Oliveira, disse à polícia que estava trabalhando no relatório para o seu chefe e não havia saído do escritório. E Rosa, a filha do Sr. Oliveira, respondeu: "Eu estava recebendo visitas, não saímos do meu quarto." O caso ainda não foi resolvido. O Júnior consegue desvendá-lo? Quem está por trás do desaparecimento do Sr. Oliveira é a sua esposa. 3 de fevereiro significa a letra V, 4 de janeiro E, 3 de março R, 1º de agosto A. Ao todo, formam o nome Vera. No dia seguinte, o Júnior estava interrogando Maria, uma suspeita em um caso complicado de contrabando. A garota se recusou a falar. Em algum momento ela gritou: "Agora mesmo, vou derrubar meu telefone nesta xícara cheia de café e você nunca descobrirá a verdade." Mas o Júnior não se preocupou nem um pouco com a ameaça dela. Por quê? A xícara estava cheia de grãos de café. Eles não fariam mal ao aparelho. Um engraxate foi preso e levado para a delegacia onde Júnior trabalhava. O homem estava gritando que era uma pessoa honesta. Ele limpava os sapatos das pessoas de graça. Seus clientes pagavam se quisessem. Mas o Júnior logo percebeu o truque que o engraxate usava. O homem limpava um sapato de graça. Ninguém queria parecer desajeitado com apenas um sapato limpo, e então pagava para engraxar o outro. Certa vez o chefe do Júnior ligou para a esposa e disse que voltaria para casa às 8 horas. Eles não tinham planos para aquela noite. O homem estava em casa quase na hora certa, 5 minutos depois das 8, mas sua esposa ficou furiosa. O chefe ficou confuso. Quando ele veio trabalhar no dia seguinte, pediu ao Júnior que explicasse por que sua esposa tinha ficado tão brava.
Júnior disse ao chefe: sua esposa esperava que você voltasse para casa às 8 da noite, mas você chegou às 8 da manhã. O Júnior foi enviado para patrulhar as ruas. Enquanto caminhava, ele viu uma imagem estranha. Um homem saiu de uma casa com um balde d'água, gritou e jogou a água na calçada. Júnior demorou um pouco para descobrir por que ele tinha feito isso. O homem estava planejando lavar seu carro, mas enquanto ele não estava por perto, o carro foi roubado. Uma vez um banco foi assaltado. A polícia suspeitou que um dos seguranças do banco havia ajudado os criminosos, e o Júnior teve que questionar 3 deles. O primeiro segurança disse que tinha ouvido alguns gritos e corrido para lá, mas quando ele chegou, os criminosos já haviam partido. O segundo segurança explicou que estava bebendo uma xícara de café naquele momento e nem tinha ouvido nada. E o terceiro guarda disse que havia corrido atrás dos ladrões, mas ele precisou amarrar a sua bota. Sem pensar 2 vezes, ele se agachou perto de uma saída de emergência. Naquele exato momento, a porta se abriu e o acertou na cabeça. Quando ele voltou, os criminosos haviam partido. Júnior entendeu imediatamente qual guarda era o culpado. Qual deles? Foi o terceiro segurança. Todas as portas de emergência abrem para fora, por razões de segurança. O próximo suspeito do Júnior era uma jovem mulher. Ele ainda não a tinha visto, mas tinha a foto dela. Quando ele estava olhando para esta foto, ele sentiu que algo estava errado, mas não conseguia descobrir o que exatamente. E então, de repente, ele percebeu. O que o Júnior percebeu? A garota estava dentro de casa, mas a porta estava bloqueada por fora. Como ela entrou e saiu de casa? Pela janela do 2º andar? Improvável. Um criminoso notório escapou de uma torre de 46 metros. Alguém tinha conseguido uma tesoura e uma corda para ele. O Júnior descobriu que a corda tinha apenas 23 metros de comprimento e que o criminoso a cortara ao meio. Agora o futuro detetive precisa entender como isso ajudou o homem a fugir. O criminoso de fato cortou a corda no meio, mas não transversalmente. Ele fez um corte ao longo da corda, amarrou suas 2 partes e desceu até o chão sem problemas. Agora só resta encontrar a saída, e vocês não têm ideia de onde ela está. De tanto virar aqui e ali, acabam se perdendo no labirinto do prédio. Depois de meia hora vagando sem direção, percebem que estão andando em círculos e concluem que estão mesmo perdidas. De repente, de cada uma das 3 direções à frente, surge um homem. Cada um deles diz que foi sequestrado também, mas que conseguiu fugir e vai mostrar a saída, enquanto os outros 2 são vigias que vão levá-las de volta para os sequestradores. Em qual deles confiar? Você vê que o segundo homem tem machucados nos pulsos, provavelmente causados pelas algemas, e decide confiar nele. E então troca olhares com sua irmã e vê que ela percebeu isso também. Vocês balançam a cabeça e cada uma caminha em direção aos outros 2 homens. E, surpreendentemente, batem neles até desmaiá-los. O homem faz um sinal de joia e pede que as 2 o sigam. Vocês voltam para o labirinto, virando para cá e para lá. Será que o cara sabe mesmo para onde está indo? Quanto tempo ele passou aqui? Vocês até começam a pensar que fizeram a escolha errada, mas se deparam com uma porta metálica enorme. Para abri-la, é preciso digitar a senha. Mas que sorte! Tem outra dica lá. No bilhete está escrito 1ª de fevereiro, 2ª de junho, 2ª de agosto, 1ª de abril. É por isso que o homem está vagando por aí à procura de alguém. Ele não conseguiu decifrar o código. Então, qual é a senha?
A frase 1ª de fevereiro quer dizer a primeira letra da palavra fevereiro, que é F. Da mesma forma, a segunda letra de junho é U, a segunda de agosto é G e a primeira de abril é a letra A. A senha é fuga. Você digita e sim, dá certo. Ótimo trabalho. A porta destranca e vocês passam por ela. Vocês conseguiram, estão do lado de fora de novo. O dia já amanheceu, o que indica que passaram a noite toda lá dentro. Mas esperem, ouviram isso? São passos, estão perseguindo vocês. É melhor correr para um lugar seguro. Há 3 caminhos. À esquerda tem uma floresta escura. À frente tem uma cidade. E à direita uma lagoa. Qual dos caminhos escolher? É melhor correr em linha reta mesmo, rumo à cidade, onde há pessoas por toda a parte. O que estão esperando? Corram!